Salve nação rubro-negra! Pela primeira vez na história do Atlético Paranaense, os sócios vão fazer uma Assembleia Geral e se movimentaram para isso. E para tratar sobre esse tema, a gente está aqui com o advogado Fernando Munhoz Ribeiro, um dos integrantes do Movimento Atlético de Novo, que vai esclarecer muitos temas aí que a torcida nos mandou, dúvidas aí sobre a Assembleia. Então, vem com a gente. Fernando, primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui na Atlético TV falando sobre esse tema. Como que surgiu a ideia de fazer a Assembleia Geral de Sócios aí por parte do Movimento Atlético de Novo? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade da Atlético TV, né? É importante esclarecer, porque muitos torcedores têm indagado a respeito. Como você bem disse, é a primeira vez na história do Clube Atlético Paranaense, talvez até, eu não me recordo de nenhum outro clube do Brasil em que os torcedores tenham tomado a iniciativa de convocar uma Assembleia Geral, né? A Assembleia, ela tem previsão no Estatuto do clube, né? Esse movimento, ele não é exclusivamente do Movimento Atlético de Novo, né? Ele é uma iniciativa de vários setores da torcida do Atlético, desde a torcida organizada como dos torcedores comuns, né? E o Movimento Atlético de Novo, que é um movimento oriundo das eleições de 2015, ele na verdade serviu como catalisador dessas insatisfações da torcida, de setores da torcida, com algumas ações recentes da atual diretoria, né? Então é algo que vem sendo conversado já há algum tempo, né? E como eu disse, como há previsão estatutária, competia aos sócios, se assim desejassem, se reunir e fazer a convocação dessa Assembleia. Então nós tomamos a iniciativa, num período curto nós escolhemos aí quase 3.700 assinaturas de sócios, né? E fizemos o protocolo desse requerimento junto ao clube, né? E pelo estatuto o clube dispunha de 5 dias para fazer a convocação, ou então, se entendesse que algum dos requisitos estatutários não havia sido cumprido, ele poderia, então, indeferir esse pedido. O clube não fez nenhuma coisa nem outra, né? A nosso sentir, de maneira desleal, ele simplesmente, o presidente atual, fez um despacho em que ele determinou algumas ações, né? Mas, a nosso sentir, isso não tem previsão estatutária. Então, diante da inércia do clube, né, nós não reconhecemos aquele despacho que foi proferido pelo presidente Petralha, nós então fizemos a convocação, porque essa é o que o estatuto prevê. Ausente manifestação do clube, no sentido de convocar a Assembleia, competiam a nós, aqueles que fizeram o requerimento, fazer a convocação, então nós convocamos para o dia 9 de dezembro. Fernando, quais são as pautas que vocês vão debater lá no dia 9, né? Quem tem direito a participar da Assembleia? Bom, basicamente são 7 itens na pauta, aí a gente pode inclusive detalhar todos esses itens, né? São os itens que constam do nosso requerimento, que já constavam quando os sócios assinaram, então não houve inclusão nem exclusão de nenhum item, todos os itens foram de prévio conhecimento dos sócios. Pode participar no dia 9 todos os sócios com vínculo associativo ininterrupto de 3 anos e que estejam em dia com suas obrigações junto ao clube, ou seja, não podem estar suspensos e tem que estar adimplente perante a tesouraria. Então, basicamente, todos os sócios com 3 anos de vínculo ininterrupto têm direito a participar da Assembleia. Destacando dentre esses 7 pontos o que talvez tenha tenha feito o maior engajamento da torcida, basicamente a questão do valor dos ingressos e da associação. Recentemente, é do conhecimento de todos que o clube ele extinguiu uma categoria de sócios, basicamente, que era a categoria que possibilitava aquele torcedor com menor capacidade financeira de comparecer e de ser sócio do clube, né? Então nós queremos que seja restabelecida aquela modalidade de sócio. Nós queremos também que a biometria, nós não somos contra a biometria em si, nós somos contra a forma como ela foi implantada. Então nós queremos adequar a implantação da biometria, né? Para permitir que aquele sócio que tem uma segunda cadeira, que ele possa disponibilizar isso para um amigo, para um parente, enfim, para quem ele bem entenda, e que, obviamente, ele vai ser responsável se eventualmente essa pessoa vier a praticar algo em detrimento do patrimônio do clube, alguma coisa assim. E também o retorno das torcidas organizadas, né, que elas possam voltar ao estádio, que elas possam
utilizar os seus adereços para que o estádio volte a ter vida, né? Porque quem tem frequentado o estádio, eu tenho ido a todos os jogos, tem visto que infelizmente o nosso estádio, que já foi conhecido como um caldeirão, hoje está muito frio, né? Então esses são pontos que a pauta traz. E traz também questões que acabaram acontecendo na Câmara de Ética, que hoje, na verdade, tem tido um cunho de perseguição política, né? Então ela tem perseguido os adversários ou aqueles que se opõem à atual gestão, né? Nós queremos restabelecer o direito de alguns sócios, né? Também tem algo muito importante no que diz respeito à prestação de contas em razão da obra, né? Nós sabemos que o Atlético hoje sofre ações judiciais, né? Que o patrimônio do Atlético hoje está em garantia dessas execuções. Então nós precisamos ter uma clareza por parte da diretoria do que realmente o Atlético deve e quais vão ser as iniciativas para discutir aquilo que eventualmente o Atlético não concorda, né, e que o Estado e a Prefeitura querem cobrar, e como o Atlético planeja no curto, médio e longo prazo administrar essa dívida para que ela não impeça o crescimento no futebol, que é, a nosso sentir, a atividade principal do clube, né? Fernando, o que a Assembleia pode fazer nesse momento pelos sócios sem o apoio da diretoria, né? Como eu disse, o estatuto ele previa que a diretoria tinha um prazo de 5 dias para convocar ou indeferir a convocação, o nosso requerimento de convocação da Assembleia. Como ela não fez nenhuma coisa nem outra, nos competia fazer a convocação. Nós fizemos a convocação, informamos o clube na última sexta-feira a esse respeito e fizemos um requerimento, né, porque nós temos algumas necessidades. Dentre elas, por exemplo, que nos seja fornecida a lista de sócios que têm o vínculo de 3 anos, conforme eu expliquei, que estejam adimplentes, que não estejam suspensos, né? Enfim, para que eles possam participar da Assembleia. Então a gente precisa ter esse controle e quem dispõe dessa lista é a diretoria. Então nós fizemos esse requerimento e também pedimos nesse requerimento que haja uma reunião do movimento, dos sócios que estão querendo a Assembleia, com a diretoria, para que nós possamos detalhar como operacionalizar a Assembleia no dia 9. Né? Como eu disse, esse requerimento foi protocolado na última sexta-feira à tarde e ainda não teve resposta, pelo menos até o final da tarde dessa segunda-feira, ainda não teve resposta por parte da diretoria. Então nós estamos aguardando qual vai ser a resposta da diretoria em relação a esse nosso requerimento, para que possamos ou não adotar outras medidas. Até falando na operacionalização da Assembleia, Fernando, vocês marcaram ela para o dia 9 de dezembro, às 9h30 da manhã, no estádio Joaquim Américo Guimarães. Caso a diretoria não libere o estádio para o evento, né? Qual o plano B de vocês? Vocês já pensaram nisso? A gente acredita que, por uma ou outra forma, a Assembleia vai acontecer no estádio Joaquim Américo, na nossa querida Arena da Baixada. Inclusive, se necessário for, nós vamos à justiça para que isso ocorra, porque embora a gente não tenha o número exato de sócios, a gente sabe que existe aí, talvez hoje, algo em torno de 6, 7, 8 mil sócios aptos a participar da Assembleia, ou seja, aquele sócio com mais de 3 anos. Né? Então, quer dizer, não é qualquer lugar que permite que se faça uma Assembleia desse porte. Por isso, e nada mais justo do que uma Assembleia que vai tratar dos interesses do Atlético, dos seus torcedores, dos seus sócios, seja realizada no estádio. Então, nós vamos buscar de todas as formas possíveis para que essa Assembleia aconteça na Baixada. Bom, Fernando, a Assembleia tem poder de decisão sobre a atual gestão? O que for deliberado na Assembleia tem que ser seguido pela atual gestão? E, se não for, quais os próximos passos que vocês pretendem tomar? Tem poder de decisão, numa ordem de hierarquia, né? A Assembleia Geral de Sócios é o comando principal do clube, depois vem o Conselho Deliberativo e depois o Conselho Administrativo. Né? Então, aquilo que for deliberado na Assembleia, for votado, tem que ser cumprido pela atual diretoria, sob pena, inclusive, de judicialmente se fazer que isso seja cumprido. Então, por exemplo, se for decidido que seja restabelecido o plano de R$100 por sócios, a diretoria tem que cumprir isso, né? Porque, como eu disse, hierarquicamente, a Assembleia Geral de Sócios é o principal comando do clube. Então, se porventura a diretoria não cumprir, eu creio que vai cumprir, porque ela sabe das implicações do não cumprimento, aí nós vamos nos fazer valer da justiça para que isso seja cumprido.
Como que vocês receberam as críticas do presidente Mário Celso Petralha, dizendo que a oposição se aproveitou do momento ruim no Campeonato Brasileiro para instalar a Assembleia? Não tem nenhum sentido essa manifestação do presidente, com devido respeito. Como eu disse, é uma insatisfação já de algum tempo, né? A torcida há algum tempo vem notando que a atual diretoria tem implementado algumas condicionantes para que o torcedor não vá ao estádio, né? Infelizmente, já inaugurada desde 2014, nós sabemos que tem torcedores que ainda não puderam, por alguma razão, principalmente financeira, ir até o estádio, né? Então não tem nenhum sentido, não se aguardou nenhum tipo de crise em campo, pelo contrário, até se aguardou muito, já tinham pessoas, né, da torcida que queriam que isso fosse levado a efeito já há algum tempo. Então, com devido respeito, essa não é uma crítica válida. Diferentemente do atual presidente, quando esteve na oposição, nós não estamos pedindo destituição de quem quer que seja, nós não estamos pedindo antecipação das eleições que estão marcadas para 2019, que isso fique muito claro. Quer dizer, a pauta é a reivindicação dos vários setores da torcida. Então, como eu disse, tem uma parte da torcida que se preocupa com a festa no estádio, principalmente aquela parte da torcida organizada. Tem uma parte quase geral que se preocupa com uma forma de implantação da biometria. Tem uma parte da torcida que se preocupa com as contas da obra. Quer dizer, então a pauta ela é um pouco extensa porque ela, na verdade, resume os vários anseios da torcida como um todo. E como não se tem diálogo com a atual diretoria, e isso é um fato, né, não houve outra saída senão a convocação da Assembleia. A entidade de convocação da Assembleia, o movimento falou em adequar o estádio às nossas cores, né, Fernando? As cores vermelhas e pretas, inclusive com a troca de cadeiras. Como fazer isso sem onerar o clube? É difícil fazer sem onerar, né? É um ponto-chave, quer dizer, você teria que ter condições, e aí, obviamente tem pessoas especializadas para isso, para que o estádio minimamente voltasse a ter a cor vermelha e preta que já teve antigamente, né? E hoje, infelizmente, todo o estádio ele é cinza, quer dizer, então isso atenta contra a alma do torcedor atleticano, porque a nossa alma é rubro-negra, ela não é cinza, né? Então, infelizmente, algum custo isso vai ter, né? Agora, você tem que trabalhar campanhas junto aos torcedores, verificar, inclusive, junto a patrocinadores, eventualmente, uma possibilidade de diminuir esse custo. Mas, infelizmente, algum custo para fazer uma adequação. E também, obviamente, que a partir do momento que você tiver mais torcedores dentro do estádio, que você permita a utilização de alguns adereços, né, que, obviamente, não impeçam que os torcedores assistam aos seus jogos, isso vai fazer com que o estádio volte a ter alma, com que o estádio volte a ser rubro-negro. Então, de fato, isso é necessário, a nosso sentir, porque quem tem comparecido hoje ao estádio tem verificado que, infelizmente, o estádio está cinza, né? E a gente não quer isso, a maioria da torcida quer o estádio vermelho e preto, né? Então, se tiver algum custo, isso tem que ser arcado pelo clube, mas o Atlético tem um faturamento muito alto, quer dizer, ele tem condições de fazer isso sem problema nenhum. Fernando, a torcida, os fanáticos, está brigada atualmente com a diretoria, né, e juntou-se ao movimento para a realização da Assembleia, para a coleta de assinaturas. Como está a relação com a diretoria da torcida dos fanáticos e como que vocês veem que isso pode ser frutífero no futuro também? Veja, a nossa relação com a Fanáticos sempre foi, desde a eleição e continua agora, uma relação de absoluta independência, né? Então, naquilo que as ações e os interesses do movimento for comum aos interesses da torcida, nós trabalhamos em conjunto, mas não há sobreposição nem nossa em relação a eles, nem deles em relação a nós, né? E nós também não fazemos isso com um intuito eleitoral, né? Como eu disse, as eleições do clube elas estão marcadas para o final de 2019 e até lá muita coisa vai acontecer. Eu sei, inclusive, que parece que tem eleição prevista na própria torcida organizada para o ano que vem, se eu não estiver enganado. Quer dizer, então não tem como você sequer trabalhar qualquer tipo de compromisso e não é esse o nosso perfil, né? Não é esse o nosso perfil. Então, como eu disse, naquilo que os interesses da torcida organizada, tanto da Fanático quanto da Ultras, nesse momento for comum aos interesses do movimento Atlético de Novo, as nossas iniciativas vão ser comuns. Naquilo em que não houver interesse, não há sobreposição de nenhum em relação ao outro. É uma relação de absoluta independência, né? Nós não trabalhamos de forma alguma com uma pretensão futura a que título for, né? A nossa pretensão é, nesse momento, fazer com que a Assembleia ocorra e, sem dúvida nenhuma, a participação das torcidas organizadas para isso é muito importante.
Outro ponto no edital, Fernando, é a revelação da caixa preta pós-Copa do Mundo, né, das possíveis dívidas que o Atlético tenha contraído, né, você comentou bem aí com o governo e com a prefeitura, né, e se o cenário for muito negativo, Fernando, vocês não veem que essa revelação pode ser negativa tanto com credores como até com o mercado do futebol em geral, o Atlético, né, tendo dificuldades financeiras, né? Veja, os processos em que o Atlético está sendo cobrado, né, eles são públicos, né? Então, quer dizer, qualquer um pode ter acesso ao que está sendo cobrado. O que nós precisamos da diretoria é uma posição concreta de como ela pretende tratar isso, porque até esse momento a diretoria não fez nenhuma ação no sentido de tentar resolver isso propriamente, né? Ela promete que está em tratativas com a prefeitura, tratativas com o Estado, então que ela demonstre isso, né? Que ela nos passe um quadro geral e claro do que ela está fazendo e como ela pretende resolver esse problema, porque essa conta, se ela não for revista, ela só aumenta, né? Eu sou advogado, então eu posso assegurar que existem encargos de você não estar fazendo pagamento, né? Correção, juros, enfim. Então essa conta, ela só aumenta. Então nós precisamos ter uma informação da diretoria. Que conta existe, né? O que o Atlético reconhece como dívida sua, aquilo que o Atlético não reconhece como dívida sua, né? Porque o Atlético faz a defesa e está acertado que a divisão seja tripartite, né? Então o que o Atlético não reconhece como dívida sua e como que ele pretende resolver isso, porque o Atlético não pode ficar inerte aguardando só as ações do município e do Estado. O Atlético precisa ser proativo nisso e precisa ser, principalmente, transparente com o seu torcedor. O seu torcedor tem que ter ciência do que está acontecendo, até para que, eventualmente, ele possa ajudar de alguma forma. Em uma das muitas notas lançadas nesse ano, Fernando, no site oficial, a diretoria do Atlético convidou, né, tanto o Henrique Gaeri quanto o João Alfredo Costa Filho, que são membros também do Movimento Atlético de Novo, para fazer parte de uma comissão de reformulação do plano de sócios e do preço de ingressos, né? O convite foi aceito. Em que pé está essa situação? Veja, eu não tenho procuração para falar nem pelo Henrique Gaeri, nem pelo João Alfredo, mas até onde eu sei, eles não aceitaram, não se sentiram confortáveis com isso, até porque esse convite, até onde eu sei, pelo menos, ele partiu depois da convocação, né? Então aí a diretoria entendeu de convocá-los, de criar uma comissão, enfim. Então eles não se sentiram confortáveis, até onde eu sei, e o que eles pretendem, assim como eu e tantos outros, é que esses assuntos agora sejam debatidos na Assembleia, né? A Assembleia é a oportunidade para que o clube debata isso, né? O clube teve aí praticamente 2 anos, se ele entendia que o plano dele estava equivocado, para ter feito alterações. E, infelizmente, não fez, né? Então é muito, digamos assim, intempestivo esse convite, pelo menos a meu sentir, partir logo depois da convocação. Quer dizer, se eles tinham esse interesse real mesmo, que pessoas da oposição participassem de um processo de discussão de um novo plano de sócios, eles deveriam ter feito isso lá atrás, não agora, né? Então agora, pelo que eu sei, tanto o Gaeri quanto o João Alfredo querem travar essa discussão, mas na Assembleia de Sócios. Fernando, o Movimento Atlético de Novo já pensa nas eleições de 2019 e como que serão os próximos 2 anos desse movimento até as eleições? Não, como eu disse, é muito prematuro você pensar em eleições que têm ainda 2 anos para acontecer, né? Por outro lado, é natural que aquelas pessoas que fizeram parte do Atlético de Novo, da chapa Atlético de Novo nas eleições de 2015, que elas conversem a respeito do Atlético. A gente faz isso no nosso dia a dia. Eu sou uma pessoa que todo dia, por uma ou outra razão, eu falo sobre o Atlético. Tenho certeza que você também, e milhares de torcedores assim. Mas o processo eleitoral é no final de 2019, quer dizer, daqui 2 anos. Então tem muita coisa para acontecer até lá. Quer dizer, então, a meu sentir, é prematuro falar em eleições, em chapa, nesse momento. Como eu disse, o nosso foco nesse momento é exclusivo em relação à Assembleia. A gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que ela aconteça, para que haja o debate sobre esses temas que são importantes para a vida do clube, né? E eu tenho certeza que vai ser um dia histórico na vida do Atlético. Então, Fernando, para deixar já o seu recado final, né, queria que você chamasse todos os torcedores então a participar da Assembleia, né, e o que pode acontecer depois dela aí, né, os próximos passos depois do dia 9 de dezembro.
Então tá. Bom, mais uma vez agradecendo a Atletas TV, ao público que acompanha, os atleticanos e as atleticanas, convocar aqueles sócios que têm o direito de participar da Assembleia, né, aqueles sócios que têm já 3 anos aí de vida associativa, para que no dia 9 de dezembro compareçam ao Joaquim Américo, ou aonde a Assembleia venha acontecer, exerçam o seu direito de sócio, importante isso, né? Quer dizer, o Atlético nesse ponto, ele permite que o sócio participe da vida do clube, né? Como a gente disse já desde o início, vai ser algo histórico, eu pelo menos desconheço algum clube no Brasil em que os sócios tenham convocado uma Assembleia Geral, e vai ser muito importante para a vida futura do clube com as decisões que lá forem tomadas, porque, repito, o que for decidido na Assembleia tem que acontecer, ou seja, a diretoria vai ter que, de uma forma ou de outra, implementar aquilo que for decidido na Assembleia. Maravilha, muito obrigado aqui ao Dr. Fernando pelos esclarecimentos. Desde já fica aberto o espaço à diretoria do Atlético Paranaense para possíveis questionamentos aí sobre a Assembleia Geral. E agradecemos mais uma vez a audiência de todos aí que nos assistiram. Valeu, galera. Até a próxima. Bom, pessoal, lembrando sempre para você compartilhar o nosso programa, dar like na nossa página do Face e principalmente se inscrever no nosso canal do YouTube. Visite tradistv.com.br, confira nossos produtos e novidades todo mês para vocês. Apoie quem nos apoia, patrocinadores, páginas parceiras, apoiadores em geral, e vem com a gente sempre toda quarta-feira. Tamo junto.